Olá amigos do canal Nossa História em Imagens, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje conheceremos mais uma história da vida real, envolvendo Lampião e um pacato cidadão que nada tinha a ver com o cangaço, mas que por uma obra do acaso teve o azar de se encontrar com o chefe supremo dos cangaceiros. Diretamente ou indiretamente, acabou tendo sua vida destruída pelo cangaço. Desde já peço que se inscrevam no canal, deem um like nos vídeos e ativem o sininho de notificações. Isso nos ajudará a continuar produzindo conteúdo sobre a nossa história. Era meados de 1928. Nesse período, o bando de Lampião vinha enfrentando forte resistência das forças volantes e, consequentemente, tendo muitas baixas. Com isso, Lampião decide deixar o estado de Pernambuco por um tempo e respirar novos ares em outras bandas. Acompanhado apenas do seu irmão Ezequiel, Luiz Pedro, Virgínio e Mergulhão e Mariano, Lampião cruza o rio São Francisco em direção ao estado da Bahia, em 21 de agosto de 1928. Já em terras baianas, Corisco e Arvoredo se juntaram ao bando. Lampião e seu reduzido grupo ficaram na Bahia 4 meses. Nesse tempo, descansaram e estabelecem novos contatos na região. Mas antes de deixar a Bahia, Lampião decide que queria tirar uma fotografia do bando para registrar sua passagem por ali. E foi a partir desse desejo de Lampião que o cangaço teve uma das suas mais emblemáticas fotografias. Mas o evento teve um lado triste. Aliás, como tudo que envolvia o cangaço na época. Essa fotografia teve um alto preço a ser pago por alguém que nada tinha a ver com a história. Depois de passar 4 meses nos grotões e fazendas de amigos, Lampião e seu pequeno grupo passaram por várias cidades e pequenos vilarejos em silêncio, sem serem notados. Mas para descansar e conseguirem alimentos, eles fizeram algumas paradas em 3 cidades: Vila Cumbe, atual Euclides da Cunha, no pequeno vilarejo de Tucano e finalmente na cidade de Ribeira do Pombal, palco da fatídica história contada aqui. Lampião fez sua primeira aparição pública numa pequena cidade conhecida como a Vila Cumbe, onde atualmente fica a cidade de Euclides da Cunha. Na Vila Cumbe, Lampião chegou de peito aberto em plena luz do dia. Por medo ou admiração, Lampião foi bem recebido pelos populares. Até foi feito um banquete em sua homenagem, almoçaram e tomaram cerveja com o delegado local. Isso mesmo que vocês ouviram. O delegado da cidade recebeu em sua própria casa o chefe dos cangaceiros para um almoço. Depois de descansados e bem alimentados, eles seguiram para o pequeno povoado de Tucano. Ali, 2 alfaiates foram convocados para fazerem novas fardas para o bando. Lampião até deu uma entrevista para um jornalista local. O mesmo alertou que o povoado pediu reforços policiais no povoado vizinho, o que apressou a sua saída do vilarejo, aproximadamente às 23 horas. O bando adentra a cidade de Ribeira do Pombal às 7 horas da manhã do dia 16 de dezembro, um domingo. A autoridade máxima do local era o intendente, que é equivalente a um prefeito, Paulo Cardoso de Oliveira Brito. Ele chegou bem cedinho. Eu ainda estava deitado, se apresentou como Capitão Virgulino. Foi aí que entendi que estava diante do bandido mais temido de todo o Nordeste, disse o intendente numa entrevista alguns anos depois. Ele em pessoa recebeu Lampião e seu bando, como se fossem autoridades da mais alta estirpe. Em seu casarão foi ofertado um generoso banquete, e ali os homens descansaram até o dia seguinte. Lampião pede para avisarem os soldados locais para não reagirem, pois estava por ali só de passagem. Pela manhã, ao lado do intendente, Lampião dá uma volta pela praça central da cidade
e bem à vontade pergunta ao anfitrião se existia um fotógrafo por ali. Não temos um fotógrafo profissional por aqui, respondeu a autoridade, mas um de nossos ilustres cidadãos possui uma câmera e com certeza ele terá prazer em atendê-lo. E assim enviaram um rapaz às pressas para a casa do cidadão dar o recado. O azarado, podemos dizer assim, era Eucides Fraga, muito conhecido no lugar. Eucides era o alfaiate oficial dos grandes coronéis e político da região. Também era músico da famosa Orquestra Filarmônica 15 de Outubro e nas horas vagas era fotógrafo amador. Ao saber quem seria a pessoa fotografada, Alcides saiu tropeçando nos próprios pés. O local escolhido por Lampião para tirar a fotografia foi a praça da Igreja Matriz Santa Teresa d'Ávila. Os cangaceiros em geral eram devotos de santos, e Lampião queria que a igreja aparecesse no registro. E então se posicionaram no meio da praça e a fotografia foi tirada. E foi nesse momento que a vida de Alcides nunca mais seria a mesma. Lampião, por falta de conhecimento, exigiu que a fotografia fosse lhe entregue imediatamente. Mas naquela época uma simples foto não ficava pronta em menos de 10 dias. Mas Lampião não queria saber de muita conversa e passou a pressionar Alcides. Agora me dê o retrato, cabra. Não é possível, capitão. Preciso de 10 dias para enviar os negativos até Salvador e recebê-los de volta. Deixe de conversa, filho da peste. Me dê o retrato. Não é consigo, capitão. Não tenho o equipamento necessário aqui. Pois bem, filho de um cabunco. Vou esperar 3 dias e mando o homem meu buscar o retrato. E é bom que esteja pronto. Desesperado, Alcides recorreu a todos os seus contatos na cidade e regiões próximas, até que conseguiu um químico às pressas que conseguiu fazer uma mistura improvisada e conseguiu revelar a foto em papel. Devido à urgência que a ocasião exigia, a foto não ficou com boa nitidez mesmo para os padrões da época, mas serviu para salvar a pele de Alcides. E assim ficou a icônica foto de Lampião e parte do seu bando na Bahia. Nelas aparecem Lampião, Ezequiel, Virgínio, Luiz Pedro, Mariano, Corisco, Mergulhão e Arvoredo. A foto foi tirada às 7 da manhã do dia 17 de dezembro de 1928. Ao fundo podemos ver a torre da Igreja Santa Teresa d'Ávila. A princípio, Alcides livrou sua cabeça, pois Lampião deixou a Vila Pombal naquele mesmo dia e, curiosamente, nunca enviou ninguém para buscar a fotografia. Se safou do chefe supremo do cangaço, porém mais problemas estavam por vir. Não se sabe como, mas uma cópia da fotografia do rei do cangaço acabou indo parar nas mãos da imprensa. Pouco mais de um mês depois do registro, a foto era a capa do maior jornal da época, deixando o povo baiano em polvorosa e os homens da lei furiosos. Aqui vemos como ficou a publicação original. A foto foi publicada na edição de quarta-feira de 30 de janeiro de 1929 no jornal Carioca à noite. Humilhadas pela sociedade e criticadas pela imprensa, as forças volantes foram atrás de Alcides, acreditando que ele tinha informações do paradeiro de Lampião, e começaram a pressioná-lo. Mesmo sendo inocente, apenas uma vítima do acaso, Alcides passou a ser perseguido pelas forças. Mas uma situação pior ainda viria para Alcides. Mergulhão, um dos cangaceiros que estiveram em Pombal, foi morto pelas volantes. Lampião ficou furioso com os rumores de que Alcides teria passado informações. Alcides estava entre a cruz e a espada.
na mira das forças volantes da Bahia e jurado de morte por ninguém mais ninguém menos que Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. E o pior de tudo isso, ele não devia para nenhum dos dois lados. A Alcides só restou uma saída. Pegou a esposa e desapareceu no mundo. Mesmo sendo um homem de muitas posses, abandonou tudo para salvar a sua pele. Migrava de uma cidade para outra esperando a poeira baixar para poder definitivamente voltar para sua casa. Mas Alcides nunca retornou. Não se sabe ao certo que fim levou, mas ele nunca voltou a Pombal e boatos deram conta de que ele perdeu a esposa, se entregou ao álcool e morreu pobre como indigente. E essa foi a triste história de uma das fotos mais emblemáticas do cangaço, cujo preço foi muito alto. A destruição de um pacato cidadão que nada tinha a ver com o cangaço, mas que teve o azar de cruzar o caminho do chefe supremo dos cangaceiros. Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião.